Agora sim, sejam bem-vindos. É um pequeno probleminha aqui com a internet. Sejam todos bem-vindos. Está vendo o título aí? Comunicação Digital Agora. Vou fixar aqui o comentário. Comunicação Digital Now. Comunicação Digital Agora. Tudo que a gente está fazendo é comunicação digital. O nome realmente parece um pouco distante do nosso dia a dia. Quando a gente fala digital, a gente acha uma coisa muito, muito distante, né? Mas o digital é o agora, o digital ele chega a ser até palpável, né? O digital é a nossa vida, principalmente nessa quarentena, que nos aproxima do mundo, que faz com que o planeta seja a nossa casa, nossa terra, onde a gente está e o que a gente precisa proteger, né? Isso é digital. Essa proteção que o mundo precisa, ela percorre por uma informação digital. Bom, eu não vou ficar falando sozinho, eu vou aqui chamar logo o meu convidado, porque ele tem muito, muito a nos ensinar, a compartilhar conosco. Vamos lá. É o Rafa Falcão, direto de Maceió para o mundo. Aqui eu estou na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, perto da Paulista. E aí, Rafa? Grande, Fernando, como é que você está? Alegria falar com você, estou muito bem. Agora sim, já queria até saber, de cara, quero saber uma informação sua. É melhor numa live a gente usar o fone? Estou vendo que você está de fone. Quando é live em dupla, geralmente dá eco quando alguma pessoa não usa. Mas para mim está tranquilo, eu estou te ouvindo bem, então dá para... Então eu vou usar. Bom saber, porque a nossa live de hoje é para isso mesmo, pessoal. É para a gente falar sobre dicas desse mundo digital, né? Dessa vida que pertence a todos nós, né, Rafa? Com toda certeza, né? E agora com a pandemia, Fernando, a digitalização está acontecendo, né? Todo mundo agora está buscando o digital para se posicionar, para fazer negócios. Então, eu acho que agora essa pandemia veio para escancarar a necessidade do mundo digital, né? Das pessoas estarem se posicionando nas redes sociais, na internet, enfim. Muito legal. Eu queria já fazer uma série de perguntas para você, para a gente ter umas dicas assim, de recomendações práticas. Todo mundo está tendo que se envolver nessa questão do digital, né? Todo mundo está se comunicando de forma digital, ou em maior proporção, em menor proporção, mas eu já tive, por exemplo, em churrasco online, balada online. Qual é o novo código de comportamento, Rafa, que a gente deve adotar, por exemplo, numa festa online, uma festa pelo Zoom ou pelo Hangout? O que é apropriado? Antes a gente usava que roupa eu vou, mas agora o que eu faço numa festa Fernando, digital? É tão legal você falar sobre isso, porque eu estava até acompanhando algumas lives e tem gente que parece que se esquece que está na live e aí fica andando de cueca, né? De roupa íntima na live, e aí esquece que está ligado. Muitas pessoas dando aula ao vivo, e aí o aluno esquece, também acaba dormindo. Então, a gente tem que estar atento, né? Atento a justamente isso, esse poder da conexão. Sabe por quê, Fernando? Porque todo mundo agora está brigando pela atenção. Então, a gente está vivendo uma enxurrada de informação, de conhecimento, e você que está no mundo digital, você que está buscando, você tem esse poder de selecionar o que você vai assistir, o que você vai ver. Então, quando você consegue chamar a atenção e reter uma audiência, aí você consegue estar crescendo, ganhando seguidores, enfim, vendendo e por aí vai. Certo. Agora, o que eu percebo, eles falaram que o áudio, Moema Soares, queridíssima aqui conosco também, quando eu falo com o microfone, estão dizendo que está com o fone, estão dizendo que ficou pior. Bom, vocês vão monitorando a gente aqui. O que eu percebo muito é que numa festa virtual, as pessoas ficam um pouco desambientadas e quando às vezes querem falar alguma coisa, que tem um exercício interessante, só se fala por vez, né? Então, se tem 30 pessoas numa festa, você fala, opa, peraí, eu quero falar. Às vezes tem um que está dormindo, tem um que já está tarde. Qual é o código de etiqueta para a gente pedir a palavra e não falar bobagem? Tem que pedir a palavra, né? Porque, principalmente no Zoom, em plataformas agora, o WhatsApp também está vindo agora para fazer essas reuniões online, está colocando até 50 pessoas conectadas.
Então tem que ter uma ordem, né? Geralmente, nesses canais aí de plataformas como o Zoom, tal, o WhatsApp, você tem como levantar a mão e tem um moderador, às vezes, quando é um canal com muitas informações, com muitas pessoas ao mesmo tempo ao vivo. Quando é entre amigos, aí que fica mais difícil, né, Fernando? Porque fica todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí ou você tem alguém para pôr ordem, realmente, ou vira aquele samba do crioulo doido, né? Muita gente falando ao mesmo tempo e você sem entender nada. Mas as pessoas estão se adaptando ainda, esse novo normal. E o interessante é que o mundo vai ficar cada vez mais hiperconectado. E, inclusive, a gente passando até as situações mais para frente, agora com esse encurtamento dos ciclos, digamos assim, até pessoas mais para frente a ser chipadas. Você já pensou em colocar um chip, Fernando? Então, eu conversei muito com o Dr. Pedro Chestatsky, e essa é uma onda. Tem chip para controlar até a questão da diabetes, né? E os chips vão tomar conta do nosso mundo em um futuro muito próximo, né? Isso é o começo, a gente está vendo o começo dessa hiperconectividade. Tem um futurista chamado Ray Kurzweil, que é um dos principais futuristas do mundo, que diz que a gente está caminhando para a singularidade. Ele fala que em 2029, pela primeira vez, o homem será ultrapassado pela inteligência artificial num teste de Turing, que é aquele teste matemático. E aí, em 2045 em diante, iremos viver homem e máquinas em perfeita harmonia. Já pensou? Meio que exterminador do futuro isso, né? A gente que está acompanhando aqui o digital direto, a gente fica falando para o pessoal, olha, pessoal, se prepara que isso aqui que está acontecendo é uma prévia, porque agora em diante vai ser hiperconectividade absurda. Cada vez mais as pessoas no mercado, vai vir um 5G forte, computadores quânticos entrando no mercado também. Então se prepara que isso aqui é uma prévia justamente do que está por vir. E a gente precisa, então, ter alguma informação para se comunicar melhor com isso tudo, né? De uma forma geral, estou vendo aqui vários amigos que têm empresas, vários amigos aqui que têm um Instagram querendo crescer. A pergunta para começar é essa, né? Como crescer no Instagram? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a pergunta custa $1 milhão, imagina a resposta, Rafa. Vamos lá. Então, Fernando, primeira coisa, não compra seguidores. Pelo amor de Deus. Tem gente que vai lá e a gente até chama, Fernando, de fazenda de likes. São empresas na China e na Índia que ficam com um monte de aparelhos Xing Ling. Cada Xing Ling desse cria 5 perfis fakes e a partir desses fakes você deposita numa conta perfis que não existem. Então tem muita gente que para encurtar essa questão da crescente no digital acaba comprando seguidores. Então a primeira coisa que eu falo, não compra seguidores, não compra curtidas, não compra comentários, porque você pode levar um castigo do Instagram, inclusive ter a sua conta excluída. Então, você tem que entender muito onde é que a sua audiência está. Então, por exemplo, só para a gente citar aqui, a grande maioria das pessoas que estão aqui no Instagram são os millennials, são as pessoas que nasceram entre 1980 e o ano de 2000. Então, se a grande maioria das pessoas que você se comunica hoje nas redes sociais, ela está muito nessa cadeia dos millennials, é obrigatório você ter hoje um Instagram para traçar suas estratégias para começar a gerar resultados. Sei, sim. Agora, quando a gente fala Instagram, a gente está falando de um composto. A gente está falando de stories, a gente está falando de IGTV e a gente está falando do que postar no feed. É uma harmonia, né, Rafa? A gente tem que entender que tudo isso está junto, né? Isso, e principalmente, Fernando, a questão do algoritmo. Se você não tem uma frequência aqui de postagens, de interação, se você não faz stories, você não vai conseguir crescer organicamente. Então, é justamente isso que eu falo. Você tem que ter um conteúdo tão bom, que as pessoas vão agradecer por você estar postando. Então, a grande sacada é que você consiga entregar valor através do que você posta para as pessoas. Independente se você é um profissional autônomo, se é um curioso, se é uma empresa, você tem que entregar valor para conectar as pessoas. Tá, mas assim, como é que as pessoas vão entender o que é valor? Porque eu queria comparar valor com conteúdo, né? A gente consome conteúdo, a gente gosta de conteúdo, nós, eu, você, todos que estão aqui acompanhando a live, somos, em potencial, produtores de conteúdo. Só que a gente fica meio em dúvida. Como é que eu vou fazer conteúdo? O que é conteúdo, Rafa? Conteúdo, eu vou resumir de uma forma bem tranquila para o pessoal. Tem um termo em inglês que a gente chama de quick win. Pequenas vitórias. Então, o seu conteúdo ele tem que oferecer pequenas vitórias para a sua audiência.
Então, por exemplo, a pessoa entrou lá no Instagram do Fernando e viu uma postagem dele, ele vai sair mais motivado, vai ter vai ser algo, um tutorial que ele vai colocar no dia a dia, ele vai compartilhar com alguma pessoa. Então, o seu conteúdo, ele tem que oferecer essas pequenas vitórias. E os conteúdos que oferecem pequenas vitórias para a audiência, eles são compartilháveis. Então, as pessoas começaram a compartilhar o seu conteúdo. E aí você vai ganhando em viralização e vai conseguindo crescer, ter uma relevância aqui no Instagram. Isso significa postar todos os dias, Rafa? Olha, Fernando, para algumas contas, sim. Porque se você não posta nesse mundaréu de informações, você acaba sendo esquecido. Então, se você quer marcar presença, tem que ter uma postagem por dia no feed, tem que conversar com sua audiência nos stories, porque tudo isso aqui é um canal de comunicação, é uma nova TV, Fernando. Então, é isso que você tem que fazer com sua audiência. Você tem que estar sempre presente. E as pessoas, elas compram, elas seguem, elas buscam autoridades. E nunca, nunca antes da internet a gente teve esse momento de qualquer pessoa ligar um celular, poder fazer conteúdo, qualquer pessoa entrar numa faculdade de Harvard, por exemplo, fazer um curso online. Então a internet ela veio para democratizar o acesso às pessoas à informação. E isso é muito legal. O que é, Rafael? A gente ouve muito falar, Rafa, palavras assim muito difíceis até na pronúncia, mas que na verdade estão próximas do nosso dia a dia na internet. Vou falar uma delas: ferramentas de automação. Nossa, que negócio difícil, parece prova de matemática. Mas o que é, na verdade? Ferramentas de automação é quando você utiliza de alguma ferramenta para ter ações robóticas, ações automatizadas no seu perfil. Como? Curtir, comentar, mandar direct para as pessoas. Então, muitas pessoas utilizam dessas ferramentas de automação e caem no que a gente chama de shadow ban. É o castigo do Instagram. O ban das sombras, que chama o castigo do Instagram. Então, quem utiliza de automação para ganhar seguidores, para seguir, deixar de seguir, curtir, comentar... Por exemplo, tinha algumas ferramentas até o mercado no passado que você pagava R$ 29,90 por mês e a ferramenta ela curtia todo mundo que te seguia. Então, alguém publicou lá, ela ia automaticamente e curtia aquilo que a pessoa publicava. E isso até funcionou bem até 3 de junho de 2019. De 3 de junho de 2019 para cá, o Instagram ele atualizou a plataforma dos aplicativos que poderiam ser integrados com o Instagram. E aí, muita gente que utilizava dessas ferramentas tiveram perda de conta, tiveram problemas sérios. Algumas pessoas estão até hoje tentando reaver esse engajamento, esse alcance que a plataforma entregava. Então, tem um jeito muito fácil das pessoas que estão acompanhando aí saber se tem alguma ferramenta dessa instalada. Você vai no seu perfil, configuração, segurança, aplicativos e sites. Tá? Vou repetir aqui para o pessoal que está acompanhando. Configuração, segurança, aplicativos e site. Veja se tem alguma coisa instalada por lá. Se tiver algum aplicativo desses que fazia automação, provavelmente o Instagram está diminuindo o seu alcance, a sua entrega aqui na plataforma. E isso é para a gente fazer no nosso celular, né? Do celular, isso, né? Isso, para fazer no celular ou também no computador. Você pode logar o seu Instagram no computador e também seguir esses procedimentos para ver se tem alguma coisa ativa, alguma ferramenta ativa no seu Instagram. Pode estar acontecendo isso sem a pessoa saber? Inadvertidamente? Pode. Esse castigo pode acontecer sem você saber. Por quê? Porque muitas pessoas fazem ações de spam aqui no Instagram. Eu faço muitas ações em um curto espaço de tempo. Por exemplo, eu vou seguir 100 pessoas agora. Eu fico lá com o dedinho nervoso seguindo um monte de gente. Aí o Instagram vai lá e te dá um aviso. Ó, você está fazendo alguma ação indevida. Muitas vezes ele nem avisa. E aí ele corta o seu alcance. Aí você vai fazer uma publicação, você não consegue comentar. Você vai curtir, você não consegue tá publicando. Você vai fazer uns stories, não sobe. A sua live trava. Então ele vai banalizando. Ele vai reduzindo o seu alcance, reduzindo as suas ações como forma de penalizar. A gente tem também algumas dicas, né? Você fala que daqui a pouco nós vamos tentar responder essas perguntas, mas vamos tentar, dentro do que o Rafa sempre fala para quem o acompanha, para a gente poder crescer no Instagram, né? Para a gente poder se comunicar melhor. A apresentação da bio, né?
Ah, você já falou, isso é um cartão de visitas, né? A gente não trata a bio como cartão de visitas, mas deveria. Isso, a biografia é a primeira imagem que a pessoa tem do seu Instagram. Então, alguém chegou no seu Instagram, ela vai ver o que é que você faz. E aí tem muitos profissionais, muitas pessoas que não falam nada com nada, colocam uma frase, colocam alguma informação, e isso não consegue capturar a atenção dos seguidores. Então, a grande sacada que eu passo para o pessoal é estrutura a sua biografia em tópicos do que você faz. E se você quiser conectar ainda mais, coloque emojis na sua biografia, porque o emoji tem um poder visual. Você vê um emoji e você sabe exatamente o que aquilo ali se trata. E também, se for o caso, se você tiver multiplataformas, por exemplo, se o Fernando tiver agora um YouTube, você pode colocar um link lá da pessoa levando para o YouTube. Você pode colocar uma árvore de links, que é vários links para você levar as pessoas para os seus outros canais. Então tem várias estratégias. E é importante que a sua bio ela consiga conectar, capturar a sua audiência para a pessoa seguir você. Ah, sim. Árvore de... Eu vi no seu Insta, árvore de links, né? O que é isso, Rafa? Como é que ela se apresenta? Tem várias ferramentas no mercado, Fernando. Tem uma que é bem famosa, que chama-se Linktree, ou árvore de links. Lá você vai lá, você gera um outro link que ele é clicável. Você clica nesse link e tem várias opções. Aí você pode colocar o seu canal do YouTube, o WhatsApp, o seu site, o seu blog, o seu TikTok, outras redes sociais. Eu sempre falo que, a depender da sua estratégia, eu até falo isso muito, que é um império de conteúdo. Por exemplo, o meu império de conteúdo hoje, eu tenho um império, eu tenho vários canais de divulgar meu conteúdo. O meu castelo é o Instagram. Então, eu atraio a minha audiência para o meu Instagram, que é o castelo do meu reino, e depois eu levo ele para outros canais do meu reino. Quais são os outros canais que eu tenho? YouTube, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Telegram. Então, isso é uma grande estratégia. E quanto mais conteúdo você consegue pulverizar nesses canais, mais referência, mais autoridade você vai construindo. Interessante. Então, essa é uma dica ótima. A árvore de links, né? Linktree. Essa aí eu aprendi agora também. Você tem falado muito, Rafa, da substituição do WhatsApp pelo Telegram. Você acha que essa é uma tendência normal e em pouco tempo a gente vai deixar o WhatsApp de lado? É bom você ter falado sobre isso, Fernando, porque hoje existem dois grandes polos na internet. De um lado, nós temos o grupo do Facebook, que é dono do Instagram, do WhatsApp e de uma outra porrada de aplicativos, ferramentas. E nós temos o grupo do Google, que é dono de Gmail, YouTube e outras ferramentas. Então, o que é que essas ferramentas fazem para se perpetuar no mercado? Surge algo novo, eu vou lá e crio, adapto, compro uma outra ferramenta e integro para o meu grupo. Então, por exemplo, o WhatsApp estava perdendo muitos contatos, as pessoas estavam migrando para o Telegram, porque era um canal mais fácil de você passar conteúdo. O que é que o Mark Zuckerberg fez essa semana? Ele lançou o pagamento através do WhatsApp. Primeiro aqui no Brasil. Então, eles vão ganhando com isso, com essas atualizações, eles vão renovando a base de pessoas, de usuários, e eles vão passando muito tempo sendo top of mind na cabeça das pessoas. Ou seja, a primeira opção que eu penso é o WhatsApp, é o Instagram, porque sempre tem uma atualização, sempre tem algo acontecendo. Já o Telegram é um canal excelente para você passar conteúdo. Então, por exemplo, hoje você pode criar um canal no Telegram e passar o conteúdo para 500 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal, porque você pode derramar o conteúdo para sua audiência e ela aproxima. Você imagina um canal do Telegram, antes você tem que fazer várias listas de transmissões no WhatsApp. E aí, com o canal do Telegram, eu consigo atingir todo um grande público. Então, hoje, os grandes influenciadores estão trabalhando com o Telegram. Inclusive, vídeos mais pesados, né? Eles são veiculados no Telegram, coisa que não acontece no Instagram. Você tem uma dica ótima de avisar do seu conteúdo para o seu público no WhatsApp ou no Telegram. Não compartilhar, avisar. Gente, eu fiz isso. Como é que acontece isso, Rafa? Isso é uma estratégia muito forte de humanização. As pessoas elas precisam estabelecer um rapport comigo, gerar uma conexão. Então, o que é que eu faço? Sempre eu tenho essas plataformas, esses multicanais que eu estou atuando, eu vou avisando e eu vou sempre levando a audiência para próximo de mim. E quando eu comunico isso no Telegram, o pessoal fica mais próximo do Rafa Falcão. E isso gera mais confiança, gera uma reputação maior para mim e faz com que eu sempre tenha mais audiência nas minhas lives, eu sempre tenha mais engajamento nas minhas publicações. Então é um grande canal.
E hoje, quando você começa a produzir conteúdo, Fernando, você consegue transformar os seus seguidores em fãs. E isso é muito legal, porque o pessoal te acompanha. Como você é um cara que já construiu isso toda a sua carreira, então a gente vai construindo isso aqui também na internet. E você tem como potencializar isso de uma forma absurda. Pois é, mas o que a gente ouve dizer é que, por exemplo, você tem aí cerca de 800, 1 milhão de seguidores. Você não pode, não tem jeito de se comunicar com esses seus seguidores, esses 800 mil, 1 milhão, 700. A gente não está falando com esses seguidores. Por que isso acontece? Ou isso acontece? Como? De que forma? Eu vou falar disso de uma forma técnica, depois eu explico de uma forma descomplicada. Tem uma estratégia no marketing que a gente chama de estratégia do Oceano Azul. Tá? Essa estratégia do Oceano Azul, ele fala muito do mar vermelho, o mar da competição. Então tem muita gente fazendo a mesma coisa, publicando a mesma coisa, e está brigando muito pela atenção. Quando você foge da curva e você entrega um conteúdo de valor, você vai para o Oceano Azul. Nesse Oceano Azul, você nada sozinho de braçadas, e você é o seu próprio concorrente. Então, o que é que acontece? Por que eu faço todas essas estratégias? Porque eu quero me aproximar da minha audiência e eu viso descomplicar o conteúdo. Então, eu faço um conteúdo aqui para que a pessoa que seja leiga, ela entenda, e para a pessoa que sabe muito também entenda. Então, quando eu faço isso, eu nado no meu Oceano Azul e, a partir daí, eu consigo angariar mais pessoas para a minha comunidade. Então, é justamente estratégia, né? Você tem que ter a sua estratégia de marketing. Sim, estão dizendo até que tem um livro falando sobre isso, é um livro muito interessante. Eu vou dizer que a live fica salva no meu IGTV também, isso aí está garantido. Mas, Rafa, hoje, cara, como é que a gente pode pensar diferente no mundo que está sempre seguindo caminhos, tendências? Começamos falando da live, por exemplo. Eu gostava de fazer live por volta de 8 horas, aí todo mundo começa a fazer, né, um horário muito impactante de live. Vamos fazer 7. Agora virou o novo horário às 7, 6h30. Vamos passar. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais dinâmica? Como é que a gente, onde a gente busca essa novidade do Mar Azul, do Oceano Azul? Como é que a gente sai do Oceano Vermelho? Para sair do Oceano Vermelho, você tem que realmente ter um conteúdo diferente do que você está fazendo, né? do que a grande maioria está fazendo. E para isso, você tem que construir uma comunidade. Então, hoje eu trato meus seguidores aqui como uma grande comunidade. Quando você consegue fazer isso, você tem sua audiência na mão. E eles viram defensores da sua marca. Então, é interessante que você entregue conteúdo para essas pessoas e faça com que incentive essas pessoas a compartilharem, incentive essas pessoas a acompanharem você. E uma coisa muito legal que você pode fazer, Fernando, caso você queira, por exemplo, ter mais audiência na live, é você rolar desafios. Monta um desafio no Telegram. Olha, pessoal, desafio de 21 dias, baseado naquele livro O Poder do Hábito. Toda 9 horas da manhã eu vou fazer aqui uma live falando para você como você se comunicar aqui, como você fazer uns stories, como você se comunicar diante das câmeras. Vou fazer aqui um media training para você. Então você pode trabalhar e fazer esses desafios. Isso, quando você desafia a sua audiência, eles tendem a pagar o preço, né? Diga, agora eu vou. Por isso que muitas pessoas estavam fazendo live, Fernando, de 5 da manhã, 4 da manhã, baseado justamente nesses desafios. E isso acontece bastante. Uma outra técnica é você trabalhar o gatilho mental da especificidade. Por exemplo, ao invés de você colocar uma live com horário fechado, 18h30, você coloca a live, por exemplo, 18h17, 18h23, 18h28. Por quê? Porque quando você trabalha o específico, gera no inconsciente das pessoas um compromisso. E ele vai entrar 18h28 para saber se o Fernando está na live. Se não tiver, ele começa a mandar mensagem para você. Fernando, entra aí na live e tal. Então, eu trabalho muito essa questão aqui no Dicas Digitais, de trabalhar técnicas de persuasão para fazer com que minha audiência ela faça as ações que eu estou buscando. Agora, você está falando de comunicar com o público pelo Telegram. Pelo Telegram, assim, considerando que todos vão estar lá juntos, todos os seus seguidores estão no Telegram, como é que você faz a migração dessa comunicação? Vamos lá. Hoje eu me comunico de forma de multicanais, né, multiplataformas. Então eu vou fazer uma live, por exemplo. Eu lanço o desafio no Telegram, eu aviso essa live nos stories, aviso no WhatsApp
aviso também, muitas vezes, no meu YouTube, aviso também no feed, se for o caso, e aí eu vou comunicando essas pessoas. Quando começa a live e tal, eu até proponho muitos desafios. Eu digo, olha, galera, se a gente chegar hoje e bater 500 pessoas na live, eu vou deixar essa live salva. Se a gente conseguir, se você conseguir compartilhar essa live para mais pessoas e tal, você vai ganhar um bônus. Então, você pode instigar a sua audiência gerando desafios, gerando propostas. E sempre ativa a plataforma multicanal, de você estar no Telegram, no WhatsApp, em outras redes sociais que o seu público esteja. Muito interessante. Mais uma vez, lembrando aí que nós temos vários empresários que se dedicam muito fortemente no Instagram, né? Citando a Moema, da Clínica Ravena, o Ricardo do Grano Nostro. É interessante entender essa questão do Instagram como negócio, né, Rafa? Aliás, esse também é o seu negócio, né? Isso. Hoje o Instagram tem várias formas de você monetizar, de você rentabilizar o seu Instagram. Seja com influência digital, seja criando um infoproduto, seja trabalhando no mercado de afiliados, seja fazendo dropshipping, seja você fazendo permuta, enfim. Então, o seu Instagram hoje é um grande canal de vendas. E com toda sinceridade, Fernando, quem não está trabalhando no Instagram bom, está perdendo de faturar, está perdendo de ganhar dinheiro, principalmente nessa situação que hoje todo mundo está no mercado digital. Todo mundo está querendo o seu lugar ao sol. Todo mundo está querendo vender pela internet. E dá muito trabalho, né? A vida é todo dia, né? Quando a gente fala assim que a vida é todo dia, né, Rafa? É todo dia. Tem que ter frequência e constância. Você tem que pagar um preço muito alto. Um preço, muitas vezes, você está numa viagem massa, e aí eu faço um stories aqui, aí você tem que fazer, porque você tem que estar pagando o preço. Quando eu cresci o Dicas Digitais, Fernando, eu postei três vezes todo dia, mais de um ano, sem receber R$1 pelo Dicas Digitais. Então, isso é constância. Você tem que estar pagando o preço. E eu vejo muitos empresários, muitas pessoas irem para a internet, e aí elas vão para a internet e acham que vai vender do dia para a noite, que vai conseguir seguidores do dia para a noite, quando ela tem que realmente trilhar esse caminho de postar conteúdo e ajudar as pessoas para gerar essa dívida de gratidão com a audiência e as pessoas quererem seguir você ou comprar de você. Aí é que está. Aí você falou um negócio muito importante. A vida hoje ela é compartilhada, o ensinamento, a sabedoria, ela precisa ser compartilhada. Então, o nosso conhecimento precisa ter essa generosidade. O futuro é isso, né, Rafa? Não existe um ganho sem compartilhamento, né? Isso, e isso até é muito do desenvolvimento profissional. O professor William Glasser, ele fala, Fernando, que 95% do que você ensina às pessoas, você consegue reter de conhecimento. E qual canal que você consegue compartilhar esse conhecimento? Suas redes sociais. Então, eu sempre trabalho muito Pareto nas minhas estratégias. Eu estou começando a estudar um assunto novo, 80% do meu tempo estudando, 20% praticando. Quando eu já estou no nível avançado daquilo ali, 80% praticando, 20% estudando. Mas estudo e prática deve ser constante na vida das pessoas, tá? E aí, independente do que seja a área. As pessoas, elas vivem muito que tem até um livro que chama do professor George Leonard, A Maestria. As pessoas vivem muito no fogo de palha. Vivem fazendo vários cursos, fazendo várias imersões, buscando várias fontes de conhecimento e não executam. Então, você tem que executar. Você tem que realmente arriscar, fazer o que eu estou fazendo aqui com o Fernando, fazendo uma live, conversando com sua audiência. A gente sabe que isso tudo é você colocar a sua pele em risco. A gente chama isso de skin in the game, arriscar a sua pele. É muito legal. Agora, também, né, o mundo de hoje, ele tem um teor de ansiedade muito grande, uma aflição para os resultados, que também é muito grande. Como é que a gente pode controlar isso, já que a gente tem tantas ferramentas no próprio recurso do Instagram, para ver como é que está a audiência, como é que está crescendo, como é que está, infelizmente, também, às vezes, caindo. Estou perdendo seguidor, meu Deus do céu! Como manter a calma? Porque às vezes bate o desespero, né, Rafa? É complicado. Isso eu chamo muito de egométricas, métricas do ego. Quantidade de seguidores, quantidade de curtidas, quantidade de comentários. E entenda de uma vez por todas, você já começa o dia perdendo seguidores. Pode ser o Fernando, pode ser o Rafa. Você já começa o dia, pessoas deixando de seguir você. E a única forma de você zerar, ter o saldo positivo disso, é você produzindo conteúdo. Então, a grande sacada
é você realmente ter o conteúdo do seu dia, porque senão você vai perder seguidores. E isso é normal, independente do tamanho do perfil. Se você não posta, se você não busca, você perde seguidores. E hoje, com tudo isso acontecendo, você tem como analisar suas métricas, analisar o que você está ganhando, o que você está gerando resultados, mas muito cuidado, porque muitas delas são métricas do ego, métricas da vaidade. Então, veja como é que você vai trabalhar de uma forma que você não deixe se influenciar. Até porque a ansiedade está sendo generalizada, né? As pessoas estão muito buscando resultado. Eu recebo muita gente, Fernando, falando para mim, Rafa, e aí? Eu faço faculdade porque o meu amigo ele está ganhando já R$ 5.000 pela internet por mês, o que é que eu faço? Eu não vou fazer faculdade. E eu sempre falo, pessoal, tá? São exceções. Sempre ali o seu estudo, a sua graduação, a prática, que aí você vai ser um profissional mais completo. Exatamente. Para comer o mingau, tem que amassar o milho, não é? É uma coisa de cada vez. Eu gostei muito de uma live que eu fiz com o meu professor Marcelino Freire, um grande poeta, escritor, pernambucano, que mora aqui em São Paulo já há mais tempo. Ele faz um curso muito famoso aqui de escrita livre, sabe, Rafa? E escrita livre, para você escrever melhor, para soltar, liberar a cabeça e as ideias, muito bacana. E ele contou na live o seguinte, que às vezes a pessoa chega para o curso dele para começar a pensar, a escrever, e algumas dicas para escrever um livro também. E a primeira pergunta do cara, professor, no coquetel de lançamento do livro, é melhor servir vinho branco ou champanhe? As pessoas querem encurtar etapas e não existem atalhos para o sucesso. Tá? Não existem atalhos. Quanto mais você se dedica, quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe de nada. Tá? Amanhã pode mudar, amanhã o Instagram, o Facebook pode cair e você tem que ser um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. Você tem que ter sede, né? A sede de conhecimento, de buscar, de estar sempre compartilhando conteúdo. E isso eu passo muito para os meus alunos, para as pessoas que me seguem, né? Você tem que compartilhar. O resultado que você vai conseguir é consequência de quanto conteúdo você compartilhou, de quanto você ajudou as pessoas, e não o contrário. E para isso você Sim. tem que ser apaixonado pelo seu dia a dia. Sim, tem que gostar, isso é fantástico, né? Por exemplo, estão me perguntando aqui, o Ricardo Batista Araújo, Amaral, está perguntando, tem um Instagram de pão, ele vende pão. Todo mundo precisa comer pão. O pão de fermentação natural está na moda, mas ele está no Oceano Vermelho, porque está cheio de gente ali nadando. Como é que ele pode se destacar, já que tem tanta gente igual e ele tem um Instagram também que está crescendo? Ele tem que ser autoridade naquilo que ele faz. Então, ele tem que ser um mestre padeiro. Então, ele tem que se posicionar como referência. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai dar dicas de como você fazer o pão em casa. Ele vai mostrar quais são os ingredientes ideais para você fazer um pão em casa. Ele vai mostrar quais são os fornecedores que você pode comprar. Ele vai mostrar a higienização no processo de fabricação dele. Ele vai mostrar os bastidores. Então, ele tem que, antes de mais nada, se posicionar nas redes sociais. E isso eu até desafio a todos os empresários que estão acompanhando, você tem que ser o blogueiro interno do seu negócio. Você tem que ser o seu próprio blogueiro. Você tem que falar com sua audiência. As pessoas se conectam com pessoas. Então você tem que ir lá educar a sua audiência. Se você for só fazendo do seu perfil, eu até brinco com meus alunos, o catálogo Hermes, só preço, venda, preço, venda, preço, venda, você vai quebrar a cara nas redes sociais. Primeiro o conteúdo gera valor e as pessoas compram de quem está produzindo conteúdo. Sim, exatamente. Agora, você falou de usar os emojis, né? A gente tem no Instagram vários recursos, né? De interação com o público também. Qual é o valor disso nos stories, por exemplo? Colocar uma enquete, perguntas, e depois como é que você entrega isso respondendo tudo isso? Fala um pouco sobre o valor dessas ferramentinhas do Instagram. Vamos lá. O Instagram, como eu falei, ele está sempre atualizando. Então, ele está sempre buscando informações. Tanto que o TikTok começou a ficar forte, o Instagram colocou cenas que é parecido com o TikTok. E aí ele cria botões de engajamento. Por exemplo, aquele fique em casa, aquele agradeço. Então, aqueles botões são botões que as pessoas estão seguindo aquelas interações. E aí tem botões que você pode fazer enquete, você pode mandar mensagens. E tem até algumas estratégias que eu utilizo. Sabe quando eu quero ganhar mais visualizações nos meus stories, o que é que eu faço, Fernando? Eu jogo um quiz, desafio do marketing digital. Eu jogo 10 perguntas lá. E aí eu vou colocando aquelas perguntas. Cada vez que uma pessoa interage com aquelas perguntas, e quando a pessoa é desafiado, ele tende a interagir, aí conta como pontuação no meu algoritmo.
Então eu coloco as 10 perguntas, aí eu pergunto no meio do quiz. Tá acertando? Tá fácil? Aí eu coloco sim ou não. Aí a pessoa gera uma outra interação. E isso vai pontuando. E depois eu digo, olha, amanhã, 8 horas da manhã, eu vou colocar o gabarito comentado aqui para vocês. E aí, quando eu coloco o gabarito, eu coloco de novo. Você acertou sim ou não? Aí as pessoas interagem mais uma vez. E isso faz com que eu suba de interação de um dia para o outro, às vezes 100% de interação aqui, de visualização nos meus stories. Interessante. Mas você coloca o quiz, quando a gente responde um quiz, ele automaticamente já não mostra a resposta? Mostra, mas aí é que tá. Quando você comenta a resposta, porque muita gente fica na dúvida. Poxa, eu marquei aquilo ali, mas aí eu errei, eu quero saber o porquê eu errei. E aí eu coloco um texto explicando ponto a ponto daquela questão e ainda jogo outro desafio. Você acertou sim ou não? E aí a pessoa gera mais interação. Sim. Porque a resposta é até mais subjetiva, né, Rafa? Isso, assim, isso. É uma questão... Agora, se você fosse responder assim, o que dá mais... O que vira seguidor? O que faz com que o engajamento seja maior no número de seguidores? Postagem no feed, stories, lives. Qual seria hoje o seu conselho? Se eu fosse falar para uma pessoa ganhar seguidores, é feed, tá? Disparado o feed. Por que o feed? O Stories tem algumas características de pessoalidade, de informalidade. Até para você vender, muitas vezes o Stories é mais legal. Mas o feed, você postando no feed, tendo uma frequência, tem um botãozinho lá no feed que chama-se compartilhar a sua publicação. Tá? Aquele aviãozinho. E tem esse compartilhar a publicação e tem um outro botãozinho... É uma asa delta. Uma asa delta. E aí tem um outro botãozinho lá de salvar. Quando você publica no feed, aqueles 20 primeiros minutos, quando você publica, são cruciais para o sucesso da sua publicação. Quanto mais tiver pessoas compartilhando e salvando, mais você vai viralizar conteúdo. Então tem publicação minha aqui, Fernando, que eu ganho 3, 4 mil seguidores em uma publicação só. Quando eu consigo viralizar esse conteúdo. Já nos stories é diferente. Nos stories as pessoas silenciam muitas vezes. Muitas vezes eu tenho uma guerra de audiência, de atenção muito forte. Tanto que tem uma nova atualização dos stories agora para você fazer agora não só uma linha só com os stories, 2 linhas para que gerem mais interação nos stories. Então tem suas características diferentes. Isso. Igual a live? Não, nos stories vai ter o seguinte, vai ter aquela linha com todos os stories que estão disponíveis e ele vai colocar mais uma outra linha abaixo. Então, ao invés de você estar vendo 6 stories, você vai ver 12. E isso para gerar mais interação. Sim, claro, claro. A briga é muito grande. Mas você disse que o comentário conta muito, mas você vendo quem compartilhou, isso vale muito para uma publicação, né? Mas você está falando de publicações técnicas, né? Publicações que as pessoas querem para crescer no Instagram, para crescer no site da empresa, enfim, para fazer uma comunicação visual empresarial. Mas falando do CPF agora, como é que a pessoa vai conseguir angariar conteúdo, fazer com que uma postagem no feed viralize? Isso aí você precisa muito trabalhar o seu lifestyle, né? O que você está fazendo no dia a dia. As pessoas se conectam com quem você é, com quem o Fernando é. Então, você colocar situações mais engraçadas, situações mais do seu dia a dia, isso gera esse engajamento. Mas é importante que você tenha realmente essa frequência. Então, você pode pegar, por exemplo, você tem vários conteúdos seus, você pode recortar um conteúdo daquele, compartilhar na internet. E tem uma coisa bem interessante, Fernando. Quando você publica, você pode clicar nos 3 pontinhos assim do seu feed e tem lá uma função chamada recompartilhamento dos stories. E dá para você saber quem mencionou você nos stories. Então isso é muito interessante. Quando eu vou ver o meu termômetro aqui, eu já vou dando uma olhada quem me compartilhou nos stories. E isso para você também, deve ter muita gente compartilhando você, que segue os seus pensamentos, que segue suas publicações, e você precisa estar monitorando isso. Então a pessoa física, ela tem que postar muitos bastidores, conectar, orientar, mostrar um pouco de humor, conversar com sua audiência e mostrar, por exemplo, o Fernando fora das telas, como é, todo esse seu lifestyle. Então, isso é o que conecta, isso é que as pessoas têm curiosidade de saber. Isso. E agora, o grande mistério do mundo, as hashtags.
muitas, poucas, algumas ou nenhuma hashtag? Vamos lá. Tem uma plataforma americana que eu sigo bastante, chamada HubSpot. E em dezembro de 2019, eles publicaram um artigo mostrando o que é que cada hashtag fazia, né? Quantidade de hashtags. E ele mostrou nesse artigo que acima de 6 hashtags, você perdia alcance. Então, ele orientava você a postar até 6 hashtags na sua publicação. Só que eu sou meio desconfiado, eu fui fazer meus testes. E eu comecei a postar 6 hashtags nas minhas publicações. Só que não deram certo. Então, eu testei várias formas. Hoje, o que é que eu faço? Eu coloco 5 hashtags na legenda da minha publicação, relacionado com o que eu estou publicando, e eu coloco até 15 no primeiro comentário com grupos do meu nicho. Então, isso me dá mais ou menos 20%, 30% de pessoas novas visitando o meu perfil. E isso faz com que eu tenha um motorzinho para crescer organicamente. Então você publica 5, depois vem um comentário, depois do comentário você publica? Como a resposta ao comentário? Publico de novo. Eu já deixo essas hashtags salvas em um bloco de notas separadas, e aí, quando eu faço a publicação, eu jogo ela no primeiro comentário. O que é que as pessoas falam, tá? Que esteticamente é muito feio, dificulta a leitura você colocar muitas hashtags na legenda, porque chama mais atenção as hashtags do que o seu texto. Então, geralmente eu coloco até 5, porque é um número agradável, e jogo no meu primeiro comentário até 15, e vai servir do mesmo jeito. Exatamente, porque eu ouvi alguém dizendo uma vez que você segue hashtags. Tipo, você gosta de surf, você põe hashtag surf, hashtag Maceió, né? Hashtag Isso. Belo Horizonte, Cruzeiro, hashtag 6-1, né? Então, o seu Cruzeiro perdeu pro meu CRB, tá? O CRB deu no seu Cruzeiro. Puxa aí. Vida, perdeu para todo mundo aí da sua cidade. Para todo mundo. Vocês colocaram a gente na Série B. Mas show. Mas você não é CSA, né? Não, sou CRB, sou o vermelho, né? Tem um lado azul do Maceió azul, e eu sou o lado vermelho. Acabou com a gente. O Cruzeiro ainda vai pegar o CRB aí, né? A gente ganhou de vocês de 2-0 aí, vocês tem um jogo de volta agora. Ô, Rafa, tem uma palavra também muito importante nesses dias que a gente fala até sem saber, mas quando a gente põe ela meio no português, aí a gente entende. Branding. Você tem que ter a gestão da sua marca, tá, Fernando? É muito importante. Tem uma estratégia no branding que a gente fala que é o arquétipo da marca. Por exemplo, a Harley-Davidson, ela tem essa identidade da marca dela é rebeldia, é liberdade. Então, tem a Natura, que prega mais essa questão da natureza, da paz. Então, você tem que ter definido muito bem o seu posicionamento. E o branding faz isso, tá? Quando você tem o seu posicionamento, você consegue crescer a sua imagem através do seu branding, porque a gente está se vendendo o tempo todo, tá? O Fernando está se vendendo, o Rafa está se vendendo, e quem disser que não se vende está mentindo, porque a todo momento você está conversando com as pessoas, você está se vendendo. Então, é importante que qualquer profissional, seja pessoa física, seja PJ, que você tenha realmente um posicionamento nas suas redes sociais, porque isso faz com que você consiga se destacar demais. Muito bacana isso, né? Eu vi você falando sobre isso, achei muito legal. As pessoas perguntando qual o futuro do Instagram. As pessoas perguntam, pô, lá para frente, você fala, não, daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos a gente tem uma nova dimensão do que é diferente do que é o Instagram hoje, né? Isso, a gente vive ondas, né? A gente teve várias ondas. Se a gente for falar assim do Big Boom do ano 2000 para cá, a aceleração de crescimento, de tecnologia que teve foi absurda. E aí o Instagram ele surge em 2009. E em 2012 o Facebook compra o Instagram. O que é que eu enxergo como mercado, como tendência? Como o Instagram está sempre se adaptando, e o grande diferencial do grupo do Facebook para as demais redes que tiveram, como Orkut, MySpace, Hi5, é que o grupo do Facebook ele monetiza. Então ele vende os nossos bancos de dados para fazer anúncios. Então, a grande sacada dessas empresas é que elas vão se atualizando. Então, o Instagram agora já vai monetizar o IGTV. Então, tudo isso eu vou me atualizando. Então, se a gente for olhar estrategicamente, tem pelo menos mais uns 3, 5 anos de vida o Instagram aí nadando abraçadas. Mas, como todas as redes sociais, quando vai chegando um grande número de usuários, e hoje o Instagram já passa facilmente de 1 bilhão, chegando a 2 bilhões de pessoas já,
eu começo a entregar menos. Então a publicação do Fernando ela vai aparecer menos. A publicação do Rafa vai aparecer menos. E como é que eu faço para aparecer? Através dos anúncios. Então eu enxergo tudo isso, esse mercado ainda vai ter muito pano para manga. Você que ainda não está no Instagram, você ainda que não está tendo estratégias, venha o quanto antes, porque ainda que você consegue crescer organicamente, sem colocar dinheiro, mas vai apertar as coisas. E claro, mais uma vez, sobrevive quem está mais adaptado, quem tem mais conteúdo. Então, por isso que é importante que você veja. Tem toda a tendência do TikTok. O que é o TikTok, né? Essa geração Z, das pessoas que nasceram 2000 em diante utilizando o TikTok. Vai ter também uma outra tendência. Eu já estou marcando presença por lá. Você já está no TikTok, Fernando? Eu estou um pouco praticante, mas eu tenho uma continha lá. Tem que desenferrujar, dançar mais, né? Mas é o caminho. É o caminho. Para falar com o novo público, né? O novo público que está chegando. Tá. Aquelas indicações que quando você faz a publicação, impulsionar a publicação, você recomenda isso? Investir na sua publicação que você acha legal? Olha, Fernando, quando você promove a sua publicação, impulsiona direto por aqui, pelo Instagram, você está dando visibilidade àquela publicação. Você está dando visibilidade. Mas, se você quer ir de uma forma mais estratégica, mais direcionada, você tem que ir no Facebook Ads, que é a plataforma de anúncios que envolve Facebook, Instagram, todo o grupo do Facebook. Lá você consegue segmentar. Por exemplo, eu consigo agora fazer um anúncio para uma avenida aí em BH, num raio de 1 quilômetro, para as pessoas que estão curtindo páginas do iFood. Então, você só consegue fazer essa hipersegmentação baseado com o Facebook Ads. Se você clica em promover, funciona, mas digamos que aqui você está dando tiro de metralhadora, você está tirando para tudo que é lado. Lá no Facebook Ads, você está dando tiro de sniper. Então, você vai direto realmente no público que interessa. Interessantíssimo isso. Mandando mais um abraço para a minha queridíssima Moema Soares. Muito bacana aqui acompanhando a nossa live. Estão com um público muito bacana, audiência sofisticadíssima, audiência qualificadíssima, aliás. Agora, estamos caminhando, infelizmente, né, para a nossa reta final. Eu queria, Rafa, te fazer um desafio de você jogar aqui para a gente 5 dicas para a gente ter uma comunicação digital melhor agora. 5, uma mão cheia de dicas legais. Primeira coisa, você tem que embalar o seu conteúdo, tá? Então, se você vai para as redes sociais, você tem que ter uma foto legal. Se você vai trabalhar conteúdo de dicas, tem que ter um designer gráfico. Se você vai trabalhar vídeos, é interessante que você tenha um videomaker. Então, embala o seu conteúdo. Não adianta você ter um bom conteúdo se ele não é visto. E o conteúdo só consegue ser visto se você tem um bom visual, um bom apelo. Segunda coisa, você tem que entender quem é a sua audiência, quem é o seu cliente ideal. Então, quem são as pessoas que seguem você? Muitas vezes eu até coloco aqui muita coisa de cultura nerd para se conectar com os millennials, que é 85% do meu público. Então, isso você tem que entender quem é a sua audiência. Terceira dica, você tem que ser constante. Tá? Não adianta a gente bater na tecla aqui e falar mais umas vezes. Você tem que pagar o preço da constância. Tem que postar, tem que se relacionar, tem que fazer stories. Quarta dica, você tem que entender que o simples é mais. Não adianta também, Rafa, então agora eu vou esperar a pandemia acabar, eu vou esperar agora eu ter dinheiro para contratar um designer. Faça, tá? Simples é mais. Faça. Faça com o que você tem nas mãos. E a quinta, outra dica é que você tem que aparecer, tá? Quem aparece... Quem terceira, essa é a terceira. É a terceira já? Não, eu falei, vamos lá. Você já estava indo para a quinta? Já estava indo para a quinta, na estava na terceira. Então vamos lá na quarta. Na quarta, você tem que humanizar, tá? Você tem que aparecer, você tem que conversar com o seu público. Então é importante que você realmente pague esse preço de conversar com a sua audiência. Eu sei, Fernando, que muita gente diz, mas Rafa, eu não gosto da minha voz, eu odeio gravar, eu odeio fazer stories. Galera, as pessoas se conectam com pessoas, tá? E a quinta dica para você é que se você quer crescer, acelerar o seu processo, invista em anúncios, tá? Faça o tráfego pago. Busque informação sobre Facebook Ads, sobre Google Ads, para dar uma turbinada nos seus resultados. Sim, exatamente. E coloque, né? Crie, produza conteúdo. O conteúdo é todo dia. Execute. Execute. Você gosta de ficar com vergonha de fazer stories, fazer live? Tem que ir, né, Rafa?
tem que encarar, você tem que enfrentar os seus medos, tá? Eu falo muito isso. Eu tinha muito receio, às vezes, antes, quando eu trabalhava no Sebrae, para fazer entrevista na TV, eu ia me tremendo todo, sabe, Fernando? E aí eu comecei a, poxa, até quando o meu medo vai me sabotar? Até quando ele vai me colocar numa situação de desconforto? E eu treinei, eu fiz curso de oratória, eu fiz media training, eu fiz até tratamento psicológico para saber o porquê eu travava. Eu enfrentei, eu encarei os meus medos. Então, até fonoaudiólogo também eu fiz. Então, você não é desculpa hoje com a internet, com a quantidade de informação que você tem, encare os seus medos. E aí você vai ver do outro lado aqui como é, né, Fernando? A gente que hoje se comunica Exatamente. Quando as pessoas falam comigo, nossa, mas você fala bem, né? Eu falo assim, olha, eu faço isso há muitos anos, pelo menos uns 50 anos, porque logo, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a falar. Então, venho praticando há muitos anos isso, né? Se a gente for ver, é isso, né, Rafa? É isso, exatamente, né? Isso. É isso. Meu querido, olha, muito obrigado. Uma generosidade muito grande. Você nos favorecer aqui com suas informações. Muito agradecido. Acho que todo mundo aqui só tem a agradecer essa live, mais do que uma aula, mais do que uma live, uma aula de informação e também de carinho, generosidade, de acolhimento aí para todo mundo nesse momento. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço, Fernando. E deixando uma mensagem final assim para as pessoas, né? Tudo o que você quer ser, o que você quer conquistar, primeiro tem que ser traçado na sua mente. E você tem que realmente pagar esse preço diário de você e buscar e colocando um tijolinho até onde você quer chegar. E se você está plantando, se você está produzindo conteúdo, o tempo vai se encarregar de colocar você no seu devido lugar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 10 anos, mas o tempo vai se encarregar de colocar você no seu devido lugar. Isso. A vida é todo dia, gente. É isso aí, a gente tem que acreditar. Rafa, muito obrigado. Valeu demais te acompanhando por aqui sempre, tá? Boa sorte para você. Tudo de bom. Tamo junto, Fernandão. Falou. Vou te acompanhar também. Um abração. Beleza, abração. Até mais.